Olá, irmãos, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para mais um dia estudarmos sobre o livro de Ruth. Vocês já leram esse livro inteiro? Se não, convido vocês a guardar um momentinho aí do seu dia, que você consegue ler todinho em um dia só. Mas enquanto vocês não têm esse tempo, né, de parar e ler, que vão fazer mais tarde, nós vamos agora continuar os nossos devocionais e vamos meditar hoje do versículo 14 até o versículo 23. Vamos lá? E diz assim, o texto, né? Então, choraram juntas mais uma vez. Quem foi que chorou junta? Ruth, Noemi e Orfa, que estavam naquele momento de despedida. Orfa se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Olhe, sua cunhada voltou para o povo e para os deuses dela, disse Noemi a Ruth. Você deveria fazer o mesmo. Ruth respondeu, não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo, e o seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente, se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela, não insistiu mais. Então, as duas seguiram viagem. Quando chegaram a Belém, toda a cidade se agitou por causa delas. Será que é mesmo Noemi? Perguntaram as mulheres. Não me chamem de Noemi, respondeu ela. Chamem-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Cheia eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Por que me chamar de Noemi se o Senhor me fez sofrer e se Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim? Assim, Noemi voltou de Moabe, acompanhada de sua nora Ruth, a jovem moabita. Elas chegaram a Belém, quando começou a colheita da cevada. Nesse texto, nós ainda vimos a Noemi dos versículos passados. A Noemi que não tinha uma visão completa de Deus. Não tinha uma visão bíblica de Deus. Noemi tinha uma visão deficiente de Deus. Muitas vezes nós temos essa mesma visão. Foi isso que estudamos, né? No último devocional. Nós acreditamos em Deus, mas esse Deus não é o Deus das Escrituras. Nós acreditamos em Deus, mas o Deus do conhecimento comum. Nós precisamos conhecer o Deus das Escrituras, senão nós podemos cair no risco de produzir ídolos e colocar o nome de Deus, sendo que não estamos servindo e conhecendo o Deus verdadeiro. Estude as Escrituras. Essa foi a nossa lição no devocional passado. Hoje, eu quero falar para você sobre situações improváveis que acontecem na nossa vida e que aconteceu na vida dessas duas aqui também. Nesse texto, nós vemos um texto lindo. Que texto lindo! Esse texto, várias vezes, eu ouvi músicas, ouvi pregações em casamentos. Mas, esse é um texto de uma declaração de uma nora para uma sogra. Incrível, né? Isso é o que Deus quer para as nossas vidas. Então, Ruth, quando ela decidiu ir para Israel, né? Ela sabia quem ela era. E os moabitas não eram bem recebidos em Israel. Não ia ser uma alegria ter Ruth em Israel. Um prazer ter Ruth em Israel. Pelo contrário, as pessoas seriam preconceituosas com ela. Porque Moabe não facilitou a vida de Israel no deserto. Vocês devem lembrar que foi Moabe que contratou Balaão para profetizar contra Israel, né? Que tem toda aquela história e que Balaão não conseguiu trazer
profetizar maldição, né, sobre Israel, mas também foi ele que deu a ideia de que os homens de Israel fossem seduzidos, né, pelas mulheres moabitas, e que teve todo aquele momento de caos no povo de Israel por culpa de Moabe. E Ruth é uma descendente de Moabe. Ela sabia a carga que ela levaria nas costas em ir até Israel. Mas mesmo assim ela foi. Nós temos aqui um amor improvável, que deixou o seu conforto para suprir a necessidade da sua sogra. Mas por que Ruth fez isso? Que declaração maravilhosa, né? Onde você for, eu vou. E lembrando que Noemi não tinha posses para dar para Ruth. Noemi não tinha posição social para oferecer a ela, nada. Mas isso é o amor, é a decisão de amar, mesmo que a pessoa não tenha nada a te oferecer em troca, né? E muitas vezes te ofereça prejuízos. E foi assim que Ruth amou Noemi e foi até Israel, né? Então, por que Ruth fez isso? Por que esse amor improvável? Porque aconteceu aqui também nesse texto a confissão de uma conversão improvável. O seu Deus é o meu Deus. Ruth, ela confessou aqui que tinha se convertido ao Deus de Israel. Ela tinha ouvido falar sobre Deus, talvez o seu marido contasse a ela as histórias de Israel, a sua sogra também, de forma que o Senhor alcançou a Ruth. Tantas vezes o Senhor alcança pessoas improváveis. Foi assim comigo e com você. Nós não merecíamos a graça, mas Ele nos alcançou, veio em nossa direção. Então nós temos aqui um amor improvável e uma conversão improvável, frutos da providência de Deus. Então, Noemi segue para Belém com Ruth. Chegando lá, novamente, a sua amargura fala mais alto e ela esquece quem Deus é. Mas o texto é tão cheio de detalhes. E eu queria só ressaltar mais um aqui hoje. Lá no versículo 22, depois da confissão amarga de Noemi, diz assim: assim Noemi voltou de Moabe, acompanhada de sua nora, a jovem moabita. Graça sobre graça. Noemi disse que veio vazia, mas o texto nos fala que ela trouxe a sua nora, que a amava a ponto de morrer onde ela morresse, né? Onde você morrer, ali eu também morrerei, né? Não voltarei. Eu vou para Belém e eu não vou voltar para Moabe, porque onde você morrer, eu vou morrer também. E é a graça que o Senhor deu a Noemi, de uma família que a ama, de uma nora que a ama e que não a deixa. Você tem amado alguém assim dessa forma também? Porque você foi amado dessa forma por Jesus. Ele te alcançou, ele veio até nós. Ele estava nos céus e veio até a terra, onde nós só devolvemos a ele prejuízos, a dor, né? Pagar o nosso pecado, levar o nosso pecado, provar a separação de Deus na cruz, ser rejeitado. Mas mesmo assim ele nos amou e se entregou por nós. Ruth confiava nesse Messias que viria. E ela já tinha recebido esse amor que a transformou, que a tirou da idolatria, que tirou ela lá do lamaçal do pecado, de uma cultura em que ofereciam seus filhos aos ídolos. Ela sabia de onde ela tinha vindo, conhecia o amor que Jesus ofereceu para ela. E era desse amor que ela ofereceu para sua sogra. Você tem oferecido amor a quem está do seu lado? Você tem amado como você foi amado de verdade por Deus? Você ama as pessoas que estão do seu lado com o mesmo amor que Deus te deu? Nós fomos chamados para amar a quem está do nosso lado dessa forma. E não deixar, novamente, não podemos deixar que a nossa visão de Deus, né? Uma visão incompleta, roube os diamantes, as preciosidades
que Ele tem nos dado todos os dias. Quem são as pessoas que Deus colocou do seu lado, que te ama? Agradeça a Ele por cada uma delas. É a sua mãe, é o seu pai, seu esposo, seus filhos? É a sua sogra? É a sua nora? Assim como foi Ruth? Confie no Senhor. Ame as pessoas que estão ao seu lado. E agradeça a Ele por todas essas pessoas que te amam também. Novamente, a nossa frase: não julgues o Senhor por fraco senso, mas confia nele por sua graça. Por trás de uma providência carrancuda, esconde-se um rosto sorridente. Não sei se você nesse momento está passando por algum período carrancudo, mas lembre-se sempre que por trás de uma providência carrancuda há um sorriso, há um rosto sorridente. E esse rosto sorridente é de Deus, que está do nosso lado, que está escrevendo a nossa história. Deus abençoe vocês e aproveitem um dia para agradecer por quem te ama e para dar amor a quem está ao seu redor. Deus abençoe. Alguém um dia ouviu o chamado. Viva a fé que sempre em frente vai. O espírito leve, por Deus quebrantado, creu de coração aberto e foi. Creu de coração aberto e foi.